do calendário do ano civil. E nós estamos já chegando quase no fim do ano da fé, do ano litúrgico, do ano da Igreja Católica. No próximo domingo é a solenidade de Cristo Rei do Universo. E daqui 2 semanas, no domingo, nós já teremos o Ano Novo, o primeiro domingo do Advento. É o Ano Novo da vida da fé. E agora, esses dias que ainda nos separam desta passagem de ano na igreja, as leituras das missas, elas vão procurar nos ajudar a fazer um balancete espiritual. Como no comércio, no fim do ano civil, lá, finalzinho de dezembro, colocam lá uma plaquinha, fechado para balanço, fazendo um balancete. Assim também nós, espiritualmente, no plano da fé e da vida cristã, temos que fazer o nosso balanço. Como eu estou vivendo a minha vida? Eu estou desperdiçando, estou tendo perdas, prejuízos na vida espiritual, ou eu estou guardando tesouros diante de Deus? E quais são os pontos que eu preciso melhorar, onde eu preciso investir mais na minha vida? E quais são os pontos que estão me distanciando de Deus e dos irmãos e que, portanto, eu preciso eliminar os prejuízos que estou tendo na minha vida espiritual? Então, é um momento forte de avaliação. Por isso, as leituras nos falam muito de fim do mundo, de sentido de vida, de uma fé realmente confiante, comprometida com Deus e com os irmãos. As leituras desses dias, agora, até o início do ano novo, até o primeiro domingo do Advento. Hoje, na primeira leitura, nós temos um trecho do livro do profeta Daniel. Esse livro não é um livro muito antigo da Bíblia, lá do Antigo Testamento, não. Foi um dos últimos livros a ser escrito do Antigo Testamento. Foi escrito lá pelo ano 160 antes de Jesus nascer. E a história da redação desse livro é no mesmo contexto da história do primeiro e do segundo livro dos Macabeus. Era um tempo em que o povo de Deus, o povo de Israel, estavam dominados pelos macedônios com a cultura grega. Quem tinha conquistado Israel era Alexandre o Grande. Quem gosta de história geral, né, é uma figura aí bem conhecida da história mundial, o Alexandre o Grande. E ele conquistou, depois ele morreu, vieram outros no lugar dele, e é nesse período, lá pelo ano 160, que escreve então esse livro. Naquele momento, quem estava ali dominando, né, o povo de Israel, era um rei de cultura grega, helênica, mas que ele queria acabar com a fé dos judeus no único Deus, o Deus de Israel, e queria impor a cultura e os deuses gregos, Zeus, Olimpo, todas aquelas histórias antigas aí dos deuses gregos. Eles queriam impor aquilo ali. E o povo de Israel lutava para ficar fiel. E só tinha 2 possibilidades. Ou eles pegavam as armas e iam lutar mesmo, fazer guerra contra os gregos, como o caso de Judas Macabeu e seus seguidores, que tem a história aí no livro dos Macabeus, ou iam se afirmar ainda mais na fé. São as pessoas para quem o autor escreve o livro de Daniel. Falando o seguinte, é verdade, nós estamos passando por um momento difícil, estamos como que em uma noite. Porém, temos que continuar confiando em Deus. Deus não nos abandona. E Ele vai agir. Ele vai tomar a nossa defesa e os que ficarem fiéis serão recompensados por Deus.
Esse é o texto que temos na primeira leitura de hoje. É um texto que vem nos ajudar a refletir no fim do ano, como eu dizia, fazer uma avaliação. Porque nós sabemos que hoje em dia também, nós vivemos muitas vezes a fé sob pressão. Tantas ideias, tantas filosofias, tentando nos tirar a fé, nos tirar as convicções religiosas, éticas, morais, etc. E nós, então, temos que, agora, fim de ano, início de ano na vida da fé, renovar os propósitos. Senhor, me ajude, eu quero ficar firme. Mesmo que o mundo esteja murmurando, desabando, como dizia Santa Teresa, eu quero ter uma determinada determinação na fé. Quero ser um homem e uma mulher que vive a fé, mesmo que todos me critiquem, que eu possa ser coerente cada dia mais com o meu batismo, com a minha fé, comprometido e confiante em Deus, procurando viver bem realmente neste mundo. Então é um ponto, uma balança boa para o nosso balanço espiritual, para a nossa avaliação. A segunda leitura de hoje, um texto escrito depois de Jesus Cristo, em que o autor da carta aos Hebreus está preocupado, porque muitos hebreus estavam se convertendo ao cristianismo, mas ainda não tinham ideias muito claras sobre a religião, o relacionamento da religião dos judeus e a religião dos cristãos. Então o autor escreve o livro todo da carta aos Hebreus para deixar bem claro mesmo os pontos da fé. E hoje então ele vai falar como Jesus, sumo eterno sacerdote, o seu sacrifício é eficaz e definitivo. Não é algo que precisa fazer de novo, sempre de novo. Como os sacrifícios que os sacerdotes do Templo de Jerusalém ofereciam todo ano de novo, para poder pedir a Deus que os ajudasse a vencer o pecado. Ele vai dizer o texto de hoje, olha, Jesus nos redimiu, nos libertou de uma vez por todas do pecado. Temos que confiar nele, nos aproximar cada vez mais dele e não ficar mais naquela dependência, achando assim que ainda somos escravos do pecado. Eu gosto de fazer a seguinte comparação para a gente entender melhor esse texto. Que, digamos que fosse ainda no tempo da escravidão e um de nós fosse escravo. E você tivesse acorrentado, né, cheio de grilhões lá, de correntes e cadeados, preso num toco lá. E todo dia você tivesse que pedir para as pessoas lá, me dá um prato de comida, traz um pouco de água. Aí se comia, bebia, no dia seguinte de novo gritava, me traz água, me traz comida. Dia seguinte de novo. Até que um dia chegasse alguém e rompesse aquelas grades, quebrasse os cadeados e falasse assim, ó, você está livre, não está mais escravo aqui acorrentado. Agora você mesmo vai atrás da tua comida, você mesmo vai na fonte, pula no rio, faz o que você quiser, agora que você está livre. Não precisa ficar toda hora, todo dia gritando para te trazerem comida e água. Você pode caminhar à vontade, liberdade. Foi isso que aconteceu, que nos descreve a segunda leitura de hoje. Éramos escravos do pecado, Jesus nos libertou, nos fez filhos. E o filho, mesmo se ele for para longe, continua sendo filho. Nunca mais a gente deixa de ser filho de Deus, sobretudo a partir do momento que fomos batizados.
Mesmo que eu vá para o pecado, mesmo que eu escolha ir para longe de Deus, mas nós temos inclusive a parábola do filho pródigo. O dia que eu voltar, eu continuo sendo filho do mesmo jeito. O filho, a filha é sempre filho. O pai nunca esquece o filho, mesmo que o filho por um tempo se afaste, mas é sempre filho. Assim foi que Jesus fez conosco, fez com a humanidade. Nos libertou e nos fez filhos e filhas de Deus, de uma forma eficaz. O evangelho de hoje, nós temos um momento em que Jesus, em Marcos, vai nos falando sobre o fim dos tempos. Estamos no fim do ano, então esse texto também nos ajuda a refletir. E Jesus, em primeiro lugar, ele fala que a gente tem que confiar no Filho do Homem, que um dia vai voltar, e a sua palavra que não passa, que é eficaz e permanece para sempre. Depois, ele fala de sinais da volta do Filho do Homem, da volta dele em poder e glória. E depois, no terceiro momento, no mesmo evangelho, ele vai nos falar que ninguém sabe a data da volta. Então, esses 3 pontos nós temos dentro do evangelho. Com certeza, Jesus um dia vai voltar. E essa volta de Jesus, nós podemos entendê-la de 2 maneiras. Uma delas é a volta no fim do mundo, quando todas as coisas vão se acabar e vai se instalar uma nova ordem, e Jesus virá sobre as nuvens como um relâmpago, com grande poder e glória, e chamará os que são seus, e os que não são seus vão ficar longe para sempre. É o juízo final. E não sabemos quando vai ser esse juízo. Jesus deixa isso bem claro. Ele diz assim: nem os anjos sabem, e nem o próprio Filho, quer dizer, nem ele sabe, somente o Pai é que sabe o dia da volta do Filho do Homem em poder e glória. Só que também nós devemos entender esse texto no sentido do final do nosso mundo, da nossa própria vida, do dia em que prestaremos contas a Deus da administração que fizemos desta vida que Ele colocou nas nossas mãos, para vivê-la no amor a Deus e no amor ao próximo. Um dia nós vamos também prestar contas a Deus. Não sabemos quando será nenhuma das 2 vindas. Sobretudo a primeira, quem diz que sabe, está mentindo. É interessante a humanidade, como a humanidade é curiosa e quer saber. E quer marcar data. Sobretudo quando é passagem de milênio, diz que no ano 1000, o que apareceu de falso profeta, dizendo que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar no ano 1000. Depois, quando foi o ano 2000, mesma coisa, né? Não sei, quem já era, né? Como eu, já era meio grandinho, já tinha meus 40 anos no ano 2000, eu lembro muito bem que um monte de gente saiu espalhando que o mundo ia acabar e que Jesus já ia voltar. Eu lembro que teve até um padre que escreveu um livro falando que Jesus já estava voltando. E por causa do ano 2000. Nada a ver. Né? Pelo evangelho de hoje eu posso afirmar tranquilamente, baboseira. Porque passaram já 21 anos, cadê que Jesus voltou e que o mundo acabou? Acabou nada. Depois inventaram aí uma tal de um calendário, não sei o que lá, que o mundo ia acabar no ano 2012. Pronto, passou 2012 e estamos aí tranquilos ainda, esperando a volta de Jesus. Ou seja, se alguém aparecer e disser que vai acabar,
o ano que vem ou o mês que vem, é mentira, é enganação. Porque nem Jesus, ele disse no Evangelho de hoje, nem o Filho sabe quando vai ser a volta. Se porventura daqui uns meses eu chegar aqui celebrar a missa e falar assim, ô pessoal, Jesus vai voltar, o mundo vai acabar semana que vem. Por caridade, me deem aí um sossega-leão e me levem para um hospital, porque eu vou estar, não estou bem na cabeça, porque não tem como dizer isso. Se próprio Jesus não disse, ninguém sabe. E por que Jesus não disse, por que o Pai não quis revelar? Para que a gente estivesse sempre pronto. Porque se a gente soubesse, olha o perigo, daqui 3 anos o mundo vai acabar. O perigo seria da gente cair na gandaia e depois falar assim, quando tiver faltando uns 2 dias eu me converto. Né? Então o Pai, já sabendo que a gente é malandro, ele já preveniu e falou assim, não, vocês vão ter que estar sempre preparados. Sempre de mala feita, com a mala cheia de riquezas para a eternidade, ou seja, de amor a Deus e de amor ao próximo. Temos que estar sempre em paz com Deus e em paz com os irmãos. Uma das coisas que me incomoda muito é que às vezes tem pessoas que participam da celebração eucarística e não comungam, e depois a gente conversa e fala, por que você não comunga? Frei, faz tanto tempo que eu não confesso, estou em pecado, faz muito tempo, por isso eu não comungo nas missas. Eu falo, mas se você não está preparado para receber Jesus na Eucaristia, você está preparado para ir ao encontro dele, se porventura ele voltar essa noite? Temos que estar sempre preparados, sempre reconciliados, sempre ligados a Deus, sempre ligados aos irmãos. E no nível também pessoal, nós não sabemos o dia e a hora. Eu hoje estou com 62 anos, eu creio que se eu tiver pela frente mais uns 20 anos, olha lá, vai ser muito. Quantos anos eu ainda tenho pela frente? Não sei. Talvez essa noite, talvez amanhã vocês estejam fazendo velório aqui do Frei Jorge, vai saber. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por isso nós temos que estar sempre preparados, sempre prontos. Não com medo, não com preocupação, as leituras deixam muito isso. Não assustados, não, mas sempre preparados para a alegria do encontro com Deus, definitivo. Para a alegria do encontro com Jesus, para estar com Ele na vida eterna. Então a morte para o cristão não é algo assustador, mas é causa de alegria porque estaremos para sempre com o nosso Deus. Então não devemos ter medo da morte, mas confiança. E depois o Evangelho dizia que teríamos sinais, né, quando estivesse chegando a hora. É interessante que também a maioria de nós temos sinais quando está chegando a hora. Temos vários sinais. Ainda hoje eu estava conversando com um frei lá em casa, que é quase da minha idade. A gente dizia assim, nossa, que engraçado como a gente vai mudando. Há uns anos atrás, quando alguém falava assim, vai ter uma festa na minha casa, frei, vai lá. A gente ficava todo animado, vamos para a festa. Né? Ou então falava assim, vamos fazer uma viagem daqui para São Paulo. Não sei o quê. Vamos para São Paulo. Hoje em dia, quando alguém fala, frei, vai ter uma festa, você fala, ai meu Deus, festa de novo. Estou tão cansado de festa. Vai acabar tarde, eu não sei se a comida que vão me dar lá, de repente tem coentro demais na comida, eu não vou gostar. Já começa, fazer um monte de dificuldade.
Sinal que estamos ficando velho, tranquilo, está ficando velho. O legal ainda, são sinais, que dizia o Evangelho. O dia que você olha no espelho, né? Aí se enxerga um cabelo branco. Passa mais uns 2, 3 dias, se olha, não sei de onde aparece, que daí já tem 2, 3, 4, 5, 6. E vai enchendo de cabelo branco. Aí as mulheres correm na farmácia, correm no cabeleireiro, né? Mas não adianta, pinta, mas depois está ficando fraco, vai ficando pardo por baixo, né? Parece um gambá, né? Vai clareando por baixo, se não pintar toda semana. Não sei quanto tempo que pinta. Acho que é toda semana, sei lá, eu nunca pintei, então não sei. Mas então, essa questão. São sinais, ó. O tempo está passando. Esteja reconciliado, viva reconciliado. Viva no amor a Deus, viva no amor aos irmãos, na caridade, no compromisso. Hoje é o Dia Mundial dos Pobres, né? Não fechando o coração às realidades dos sofrimentos dos irmãos. Então, é isto que o fim do ano litúrgico é a balança que a gente tem, para poder estar pesando como que está vivendo. E que Jesus sempre nos ajude, como nos ajuda, a conversão, a vivermos bem, administrarmos bem cada ano, cada dia desta vida que